Mas, senhor Carlos Eduardo, o senhor é ou já foi filiado, ou já participou como militante do Partido Novo? Sou filiado do Partido Novo. Nunca participei como militante. No governo de Minas, com quem a empresa estabeleceu contato nessa tratativa? Principalmente com o senhor Evandro Negrão. Não perguntei com o governo de Minas. Eu não sei se o senhor Evandro Negrão parece que ele não pertence ao governo de Minas, ele pertence ao Partido Novo. Mas qual a pergunta? Com quem no governo de Minas a ESEC estabeleceu contato? A ESEC estabeleceu contato principalmente com o senhor Evandro Negrão, na época tido como um interlocutor, para nós, um interlocutor do governo do Estado. E o senhor não, a ESEC não procurou saber se de fato ele representava o governo, já que ele jamais ocupou nenhuma função no governo de Minas? Não procuramos averiguar. Mas só para reafirmar, o senhor conhece o senhor Evandro Negrão de Lima Júnior? Pessoalmente não, só através de contatos telefônicos. Qual a sua relação com ele? Exclusivamente na tratativa de alguns trabalhos prestados para o governo. Essas tratativas foram diretamente com o senhor ou com algum outro sócio da ESEC? Algumas dessas tratativas comigo, como, por exemplo, na seleção de alguns dos secretários, mas é importante esclarecer que foi um dos meus sócios, Rodrigo Forte, que esteve pessoalmente envolvido nos trabalhos realizados para a CEMIG. Foi o senhor Evandro que impediu a proposta para a seleção do novo diretor-presidente da CEMIG? Sim, pelo que eu fui informado pelo meu sócio, sim. Como foi estabelecido esse contato e como foi a tratativa? Eu não posso dar detalhes porque não fui eu exatamente quem manteve contato com ele, mas o meu sócio me informou e a gente proveu informações de que foram tratativas. O Evandro entrou em contato com o meu sócio, diga-se de passagem, um dos principais consultores de RH do Brasil, uma pessoa que é muito especializada dentro do segmento de energia, que faz diversos trabalhos para empresas dentro desse setor, interessado em uma proposta para, então, substituição do presidente da CEMIG. A ESEC apresentou uma proposta para a seleção do diretor-presidente da CEMIG dirigida ao senhor Evandro. Posteriormente, foi apresentada nova proposta pela ESEC com data retroativa à data da proposta original enviada ao senhor Evandro Negrão de Lima Júnior, só que dessa vez endereçada diretamente à CEMIG. Quem solicitou essa nova proposta? Foi o senhor Evandro ou alguém em nome dele? Segundo meu sócio, o senhor Evandro entrou em contato com a ESEC, na época, como interlocutor do governo do Estado, um acionista da CEMIG, e informando de que o Bellini, presidente da companhia na época, estava ciente dessas tratativas. No dia 27/11/2019, a ESEC submete, então, uma resposta com uma proposta nossa para a substituição do presidente na época. Não, mas não foi o que eu perguntei. Primeiro foi encaminhada uma proposta dirigida ao senhor Evandro. Uhum. Posteriormente, uma nova proposta, se não me engano, de igual teor, mas com a data da proposta anterior, dirigida à CEMIG. Quem pediu para fazer essa nova proposta? Foi o senhor Evandro ou quem foi que fez? Não, posteriormente, se não me engano, em janeiro de 2020, a CEMIG nos solicitou para reencaminhar a proposta que na época tinha sido enviada, e aí nós o fizemos. Quem da CEMIG? Não sei te informar na época. Alguém lá saberia informar? Alguém na ESEC? Sim, pode levantar isso. O senhor poderia levantar e remeter? Sim, com certeza. Em relação ao contrato de Red Hunter, pode dizer quantos foram os candidatos cujo perfil foi analisado pela ESEC? Para qual processo? Para o diretor-presidente da CEMIG. Bom, primeiro, acho que é importante só esclarecer como é que funciona um processo de seleção. Se me permite, 30 segundos. Todo o processo seletivo começa com o detalhamento do perfil desejado para aquele candidato, que é feito em tratativa entre a ESEC e o seu cliente. Depois, numa segunda fase,
àquilo que a gente chama de um mapeamento de mercado, onde há o levantamento de uma série de nomes potenciais de candidatos a essa função e, posteriormente, contatos e entrevistas da nossa parte com esses candidatos para que a gente possa chegar àquilo que a gente chama de uma relação final de candidatos finalistas. Todo esse processo que é feito regularmente para todos os nossos clientes foi feito também nesse caso específico e as informações todas já foram... O senhor tem a relação dos finalistas? Temos. Essas informações, inclusive, foram encaminhadas para a CEMIG e também nos autos do processo. Chamou a atenção o fato do senhor Reinaldo ter se desincompatibilizado previamente para ficar disponível para uma eventual seleção? Ou isso não chamou a atenção da ESEC? Não chamou a atenção. A gente supõe que seja uma premonição que ele teve, né? O senhor Hudson Félix e o senhor Rômulo Provetti disseram aqui nessa CPI que a comprovação da prestação de serviços foi a apresentação do nome de Reinaldo Passanelli para o Conselho. Pergunto, quando a ESEC é contratada, a única coisa que ela entrega é o nome a ser contratado? Não, mas a ESEC já submeteu todas essas informações. A gente submeteu as informações relacionadas à lista de aproximadamente 40 nomes de profissionais que foram mapeados dentro daquele processo seletivo. Foi extraída informações do nosso sistema na época, com uma comprovação dessa etapa, como eu tinha colocado para vocês. Nós também submetemos as informações relacionadas a diversas trocas de e-mails entre meu sócio, que liderava a busca, e membros da nossa equipe envolvidos nessa busca, discutindo o perfil dos candidatos que estavam sendo selecionados. Nós também submetemos a relação finalista de candidatos, com 4 candidatos finalistas, os seus currículos e o parecer técnico deles, assim como um áudio trocado entre o meu sócio, que conduziu a busca, e o presidente do Conselho de Administração da CEMIG na época, com comentários do presidente do Conselho a respeito do perfil dos candidatos entrevistados, assim como nós também encaminhamos o nome de 4 candidatos, né, que foram os 4 candidatos finalistas, os nomes em aberto, mas obviamente em caráter de sigilo para esse processo. A parte da metodologia desse processo de seleção, isso tudo foi entregue no relatório final. Esses documentos foram entregues na CEMIG quando e a quem, o senhor sabe? Foram entregues à CEMIG logo 2 ou 3 semanas depois do início do processo. Na época, para o Evandro, como na nossa interpretação interlocutor da CEMIG, né, e do governo que é acionista do processo, e informado para nós de que essas informações chegaram ao Bellini, então presidente na época, e ao presidente do Conselho de Administração, senhor Então, Marcos. um serviço contratado pela CEMIG foi entregue ao senhor Evandro? Sim, porque era o interlocutor que a gente tinha à época. Ele apresentou uma procuração que mostrava como interlocutor? Não. É usual isso? A ESEC trabalha, eu sou o interlocutor, eu quero contratar isso. Olha, a ESEC, ela realiza mais de 200 contratações semelhantes por ano em nível de alto escalão. Então, é relativamente comum que as tratativas do processo seletivo sejam feitas com interlocutores de pessoas que são presidentes dos conselhos de administração. E uma que não seja nada, é usual também? Eu não sei te informar, não sei te dizer se não é nada. O senhor não sabe dizer se é comum a ESEC prestar serviços por ordem de alguém que não guarda a relação com o contratante? Não, como eu te disse, é comum que a gente preste informações para interlocutores de acionistas, interlocutores... O senhor falou presidentes, diretores e tal. Eu perguntei se a pessoa que não é nada disso, se isso é usual. Senhor. Me permite, relator? Claro. Quando vocês iniciaram o processo de prestação de serviços à CEMIG, vocês tinham um contrato assinado? Não. O que era a garantia de vocês de que vocês receberiam pelo serviço feito?
Também é usual, senhor presidente, que processos seletivos com essa característica, que é a característica da urgência e a característica do sigilo, né? Do sigilo por ser uma empresa de capital aberto e da urgência porque existia um presidente que havia pedido demissão. Então, é sim usual em tratativas com grandes empresas que o processo se inicie com uma aprovação verbal dos interlocutores para que seja posteriormente formalizado contratualmente. É bastante comum, especialmente em características de processos urgentes e sigilosos. A formalização vem na sequência, nos dias subsequentes ou nas semanas subsequentes. Causou alguma estranheza o fato do pagamento à ESEC ser processado pelo presidente que já foi indicado pela ESEC? Não. Não? A questão temporal não chamou atenção? Como eu disse, o processo foi bastante rápido, ele teve a duração de aproximadamente... Nesse caso, parece que ele andou até para trás no tempo, né? Mas as prestações da ESEC parece que têm umas características muito peculiares.